Vamos lá, meus amores. Então, olha só. Depois daquela aulinha que vocês assistiram sobre aspas, né? Nós vamos lá no Ler e Escrever, na página 196, tá? Então, lá tá escrito assim: marcas linguísticas do discurso direto. Releia o trecho do texto abaixo e indiquem as palavras que introduzem o discurso direto. Vamos lembrar lá do discurso direto, discurso indireto, que nós já tivemos na aula passada, né? Então, quando o personagem, a pessoa fala diretamente, né, a fala dela, exatamente a fala dela, não importa se é com aspas, se é com travessão, é a fala dela. Então, o discurso direto tá em primeira pessoa. Quando você conta, né, quando alguém conta a história ou narra o acontecimento, está em terceira pessoa, então é discurso indireto, tá? Sabendo disso, você vai ler o texto de novo, um trecho, um apólogo de Machado de Assis, da página 196, e vai responder as duas questões ali dessa página. No 2, você vai dizer como que você descobriu que essa palavra é um discurso está no discurso direto e não no indireto, tá? Esse é no número 2. No 3, você vai colocar as palavras que você encontrou que começa com esse discurso direto, tá? Então, na número 2, você vai dizer como você encontrou, e na número 3, as palavras, tá bom? Na página 197, tá escrito assim: leia o trecho apresentado a seguir e observe como o autor utilizou a pontuação para indicar quem está falando, tá? Então, olha só, vamos ler de novo. Observe como o autor utilizou a pontuação para indicar quem está falando. Aí você tem um texto que chama O Lobo e o Cordeiro, tá? Então, você vai ler onde que está o narrador, onde que está o personagem, o discurso direto, indireto, tá bom? E aí você vai colocar aqui: as falas de um personagem podem ser indicadas no texto com os seguintes grupos de sinais. Então, que tipo de sinal que aparece ali que indica a fala do personagem, tá? Esse é o número 2 da página 197. Dessa atividade está escrito assim: segunda reflexão. Os sinais gráficos marcam a fala de um personagem, certo? Tem um sinalzinho para falar, esse aqui é a fala do personagem. Além disso, é possível explicar de quem é a fala de algumas maneiras, sendo elas a seguinte. Então, quando você está vendo um texto, o personagem pode aparecer falando, apresentando que sinais, né? Ah, esse, você escreve aqui. Terceira reflexão. Quando o autor do texto não anuncia quem vai falar, ele não está falando, nem explica quem está falando ou acabou de falar, como você pode saber que é a fala de um personagem? Se ele não está falando assim, ó, eu, lobo, disse. Ele não falou isso. Então, mas tem uma maneira que você está lendo, você fala assim, isso aqui é a fala de um personagem. Então, o que foi usado ali para indicar essa fala? Vamos lá, atividade 2D, as possibilidades de uso das aspas. Então, vamos lá. O trecho do texto é o mesmo que você viu anterior, o lobo e o cordeiro, tá? E o 2 é a Emília no País da Gramática. Então, são dois textos que você vai analisar. Leia com paciência, com calma, leia de novo, até você entender. Ah, entendi quem que tá falando, quem que é o personagem. Primeira coisa que você tem que fazer é entender a leitura. Depois você vai resolver o que tá perguntando, tá? Entendeu a leitura? Vamos lá. Volte ao texto apresentado e analise. De que maneira são usadas aspas? Registre suas descobertas nesses textos, tá? Ao analisar os dois textos, é possível identificar a possibilidade de uso das aspas? Quais são essas? Então, pode ser que apareça de alguma forma aí essas aspas. Lembra do vídeo? Ah, eu não lembro mais quando usa as aspas. Volta lá no vídeo que a Pro deu, assista de novo, depois você vem nessa atividade aí da página 199, que começa na 198, termina na 199, tá bom? Então, faça tudo com calma, leia com atenção, observe o que ele tá te perguntando, ok? Qualquer dúvida, a Pro explica. Beijo!